Vamos para próximo tema do Pedrinho aí, da entrevista coletiva que ele deu hoje. Um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, curto, médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Quando entra uma empresa com aporte, a gente espera, obviamente, algumas situações um pouco mais aceleradas. Mas, dito isso, Fábio, sem problema nenhum. Isso é uma escolha, uma opção, eu respeito. E, na realidade, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Com relação aos torcedores, eu já queria até fazer, antes de... que você falou que participa de alguns grupos de torcedores, eu queria agradecer aos torcedores, aos vascaínos que tem aqui também dentro da gestão, que, acima de tudo, além de gestores, são vascaínos, e a gente tem feito melhorias nos espaços que nós temos controle, na pessoa física. Então, muitas pessoas aqui do grupo tiram dinheiro do próprio bolso para restaurar alguns lugares que a gente tem acesso com melhorias. Em relação com a Leila, que é uma pessoa muito especial, mas diretamente com o seu José, que se tornou um grande amigo. A relação foi surgindo porque nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Allianz Parque, pensando já na modernização de São Januário, e depois a gente pegou uma relação muito íntima com o seu José, onde ele demonstrou interesse em colaborar com relação ao Vasco, na minha, obviamente, candidatura, sendo eleito isso confirmado. A gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não, e ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777. Com relação, acho que perguntou se eu tenho interesse de tirar 777, não. Eu tenho interesse de dar uma direção nova ao Vasco, um rumo novo ao Vasco. A SAF foi criada para você profissionalizar o futebol. Então, a gente espera, obviamente, dentro disso, transparência, né? Desempenho esportivo. A SAF, para mim, ela é normal. Alguns clubes têm esse recurso. Poderia ter outra alternativa? Poderia. Um modelo que foi criado de contrato, aí sim já não é muito do meu agrado. Mas, dito isso, é uma relação onde eu sou sócio e eu tenho algumas funções, dentre elas, fiscalizar e cobrar. E isso não pode ser um incômodo para ninguém. E vou pagar esse preço, porque foram 40, 50 anos que as pessoas não quiseram pagar um preço verdadeiro para isso. Quando eu coloco em risco, não idolatria, porque eu não estou no nível de Roberto, Edmundo, Romário, Felipe, Juninho, eu não estou nesse nível, estou muito longe disso. Mas quando eu coloco em risco o carinho de boa parte do torcedor, que obviamente ninguém é unanimidade, é porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem que vai valer a pena eu pagar esse preço. Eu sei muito bem que as chicotadas que eu estou tomando, as pessoas não sabem por que estão me dando agora. Mas lá na frente elas vão se arrepender. Porque eu estou disposto a pagar um preço que ninguém quis pagar, inclusive colocando o carinho que o torcedor tem por mim. Esportivamente. Foi, Edmundo. Então vamos lá, vamos por partes dessa última parte aí do que a gente separou, tá? A entrevista foi bem longa. Quem quiser acompanhar na íntegra, já agradeço ao Fábio Azevedo, que inclusive estava aqui no chat, né? Parceiro nosso sempre aqui. Tá lá no canal dele, Fanático Vascaíno. Vai lá, se inscreve e também assiste na íntegra, né, Edmundo? E assim, vamos por partes. Primeiro, né? Ele começa falando sobre a SAF, etc., que ele está vendo algumas construtoras, que a Crefisa teria interesse no name rights de São Januário. E aí a pergunta foi também, acho que foi do Wellington Campos, se eu não me engano, sobre você gostaria de tirar a 777 do Vasco, ter outra no lugar, blá, blá, blá. Ele fala, não, o que eu quero é um projeto esportivo, né? É praticamente isso, resumindo, né, Edmundo? Que ele fala,
Você concorda com o Pedrinho? Acho que, cara, é fato isso. A gente quer o bem do Vasco. Se for o bem do Vasco com a 777, ela se adequando, mudando algumas coisas, beleza, né? Mas é o que a gente quer é ver o Vasco campeão, né, Edmundo? Conquista e títulos trazem muito benefício ao clube de um modo geral. Você vende mais caro os seus atletas, você vende mais camisa, você vende mais caro o seu patrocínio, você tem muitos benefícios. Não parece se enxergar dessa forma a 777. Então, com tudo que o Pedrinho disse, é o que todo torcedor, principalmente o torcedor que elegeu ele para presidente do clube, quer. É claro que a gente precisa ter paciência, o Vasco, de fato, estava muito sucateado, é preciso ser saneado, enfim. Mas não foi isso que foi prometido. Hoje, a desculpa que as pessoas dão, mas está pagando os salários em dias. Pagar os salários em dias é obrigação. Quem não pagou no passado é que está errado. Hoje, o Vasco é autossuficiente. Dinheiro da televisão, da patrocínio de master de camisa, enfim, todas as receitas do Vasco, ele é autossuficiente. O Vasco se paga, não precisa da SAF. O grande problema foi o tamanho da dívida, que a dívida come todo esse como é que fala? Esse dinheiro que é arrecadado anualmente. Então, assim, eu também não sou contra a SAF, eu sou contra a 777. Eu sou a favor do modelo SAF, porque o investidor tem direito a ter lucro, tem direito a investir, a gente faz isso na vida. Por que a gente não... Por que eu seria isso? Seria contra isso, que isso fosse contra num clube. Então, eu também sou a favor da SAF. Eu só não acho que o caminho escolhido por esta SAF é o mais correto, porque não existe projeto esportivo. E quem está lá na gestão do associativo hoje é o Pedrinho. Então, ele tem que brigar para que o Vasco seja forte, competitivo, campeão, né? E não passe vexames como aconteceu esse ano, né? Embora tenha se classificado contra o Água Santa, um grande vexame, ganhando em casa por 2-0, toma virada de 3-2 para um time que não vai disputar nem a Série D, que tem um orçamento baixo, enfim. Então, isso é erro de planejamento esportivo, né? O Pedrinho vai administrar o clube social e ele tem que cobrar que a parte esportiva vá bem. E eu estou 100% do lado dele. Tem bastante gente aqui. Obrigado. Deixa like, pessoal. Tá faltando, ó. Se inscreve no canal, por favor. Fala para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu filho, o grupo, a galera do grupo de WhatsApp aí. Eu não aguento mais, a gente não chega a esses 173 mil. Faltam 25, só 25. Então a galera se ajudar aqui, fazer um mutirão, mandar para os amigos aí, a gente consegue chegar ainda hoje, hein? Vamos lá que tem bastante superchat aqui. O Gustavo Brandt virou membro do canal e mandou um superchat em seguida. Obrigado, Gustavo. Saudações vascaínas. Eu na penúltima eleição falei que não votaria mais. Só votei por causa do Pedrinho, né? Porque ele veio como candidato. Felipe é um ídolo, mas não tem o carisma do Pedrinho. Um abraço, mandou o Gustavo Brandt. Tamo junto, Gustavo. Obrigado por estar conosco. Membro do canal. Isso, Gustavo. É exatamente isso. A gente ficou muito surpreso quando o Pedrinho aceitou, né, o convite para ser presidente, e a gente ficou mais surpreso ainda com a recepção que o torcedor teve para que ele se tornasse candidato. Foi o carisma dele que fez ele presidente. Nossa campanha foi pequena em relação às outras campanhas que a gente havia feito antes. Obrigado, Gustavo. Ó, o Diogo volta no assunto. Julho saiu em 23, a venda da SAF foi em 22, manda Diogo Simões. Pode ser, Diogo. Você tem razão em termos de data. Mas ele saiu oficialmente em 23, quando soube que ele não seria candidato da Sempre Vasco. Mas já em 20,
ele estava muito colado no Salgado, no Osório, quase que todos os dias, para ser o candidato da situação. Então, e ele só saiu porque é um desgaste muito grande, o processo eleitoral. E aí, quando acaba a eleição e você perde, todo mundo fala assim, cara, não quero mais saber disso. Aí você tira uns dias, aí o teu time começa a ter resultados ruins, você vê que o presidente que foi eleito não está fazendo aquilo que prometeu, e aí você volta de novo. Quando a gente voltou de novo a ter as reuniões periódicas da Sempre Vasco, e a gente, por questões unânimes, hein? Não fui eu que quis, Pedrinho, Felipe, Alan, Cristiano, Jaime, enfim, não teve, foi unânime que a gente decidiu que a gente precisava encontrar um outro candidato. O Júlio automaticamente saiu do grupo e lançou. Acho que vale a pena, se você é bom de datas, né, Diogo? Vale a pena lembrar que ele foi o primeiro candidato a lançar a sua candidatura. Acho que ele e Euriquinho, ou Euriquinho e ele. O Leven e o Pedrinho lançaram já ali, já quase que próximo das eleições. Obrigado. Vamos lá, que tem bastante superchat. Ó. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente mandando superchat. Mário mandou mais um. Obrigado, viu, Mário Pereira? Realmente é impossível na política ter pacificação. Porém, você como nosso ídolo e especialista no futebol, você enxerga algo bom na SAF do Vasco? Ou a análise é em cima do resultado em campo? Às vezes acho que nós torcedores não sabemos da realidade, manda o Mário Pereira. Pô, Mário, muito ótimo, muito boa a sua pergunta. Eu vejo ótimas coisas na SAF. Quando você fala de um aporte de 700 milhões num clube de futebol, é maravilhoso, né? Dinheiro novo, mas esse dinheiro novo está sendo usado para quê? O Lúcio Barbosa, na entrevista dele aí, justificando o porquê da saída do Alexandre Matos, ele falou: nós demos 100 milhões ao Alexandre Matos para investimento, mas eles venderam 150. Então, não foi dinheiro da SAF, foi dinheiro do Vasco. Venderam 200 milhões. Então, não foi dinheiro da SAF, foi dinheiro do Vasco. Então, foi um dinheiro mal aplicado. Eu vejo, claro que você, quando chega com um aporte de 700 milhões, você bota a casa em dia. Mas quanto de dívida foi pago? 0, Mário. Essa é a grande realidade. Por outro lado, eu estou falando só de achismo, porque eu não tenho conhecimento de documentos, tá? E se alguém amanhã me desmentir, pode ser que eu fique com a cara grande. Mas há notícias de que o Bahia, com a SAF lá do Manchester City, já pagou 70% das suas dívidas. Era bem menor do que a do Vasco, cerca de 300 milhões. Mas lá existe um projeto esportivo. Porque quanto antes eu pago minha dívida, mais cedo me sobra dinheiro para investir no futebol. Então, a SAF do Vasco ela tem coisas positivas, mas o resultado não é esportivo, o resultado é pessoal. Tanto que já pegaram empréstimo com a SAF do Vasco, eles venderam 20% dos direitos de transmissão para uma outra empresa que é da própria 777. Eu acho que isso ninguém nunca falou. Quer dizer, eu já falei aqui algumas vezes. Então, eles só visam lucro, lucro. Eu acho que eles têm direito a ter lucro e merecem ter lucro, mas eles têm que entregar resultados esportivos ao torcedor. Porque, Mário, eu tenho amigos que os filhos não querem ser Vasco, porque os amiguinhos tiram sarro na escola, que o time dele não ganha nada. Então, são os títulos que fazem você renovar o torcedor, que faz você vender camisa, que faz as pessoas terem orgulho de andar com a camisa na rua, que traz a nossa alegria. Eu acho que você há de convir e concordar comigo, né, Mário? Um domingo que o Vasco perde, como aconteceu 2 domingos atrás, o meu domingo acaba, cara. Fico de mau humor com a minha família, com os meus filhos, com meus amigos. Claro que na segunda, na terça,
tudo volta ao normal. Então, aqui, pode ter certeza absoluta, Mário, e todos que nos acompanham nessa live. Eu não tenho nenhuma intenção, a não ser ver um Vasco campeão. E o dia que isso acontecer, serei eu primeiro aqui no canal a falar bem da SAF, seja ela qual for, né? Mas enquanto eu não acreditar no projeto esportivo, não enxergar um projeto esportivo, eu vou criticar.